Fala pessoal, estamos aqui começando mais um programa Última Ratio. Na verdade é o primeiro programa, né? Fala mais um porque teremos os próximos por aí. Eu sou o Morelli, sou acadêmico de Direito e como você estou aqui também para aprender um pouquinho mais sobre Direito. O nome do programa é meio intuitivo, né? Última Ratio, ou seja, o último recurso. Se você já não entendeu mais nada que o seu professor falou, você leu o livro, parece que está lendo em hebraico, em aramaico, não entendeu nada? Estamos aqui para te ajudar, beleza? Hoje nós vamos falar sobre a teoria geral dos recursos. Mais especificamente vamos falar sobre os efeitos que os recursos possuem dentro do processo, tá certo? Então vamos começar. Vamos falar sobre a teoria geral dos recursos, beleza? Só para te situar, hein? É processo civil. Não sei se você está pensando outra coisa, mas é processo civil, beleza? Vamos lá. Partindo do pressuposto que você já sabe o que é um recurso e quais são os recursos existentes no Código de Processo Civil, nós vamos falar dos seus respectivos efeitos. Primeiro, o recurso, em regra, ou todos os recursos em regra, possuem um efeito que todos eles possuem, é universal a todos os recursos, que é o efeito devolutivo. Efeito devolutivo. O que é o efeito devolutivo? Quando nós temos um recurso, e esse recurso, ou todos os recursos, em regra, possuem o efeito devolutivo. O que quer dizer? Quando você tem uma sentença que decide o mérito da causa, que decide a respeito do bem jurídico tutelado, a respeito do bem da vida, o juiz dá uma sentença e essa sentença ela decide o mérito. A partir do momento que houve uma sentença, houve a publicação dessa sentença, você tem dois recursos cabíveis. Muitos doutrinadores dizem que um deles não é recurso, mas enfim, é o embargo de declaração e também o recurso de apelação, tá? Quanto ao recurso de apelação, que vai para o juízo ad quem, ou para o tribunal superior ao ACO, nós temos o recurso de apelação. E esse recurso, ele é interposto perante o juízo ACO, ou seja, o juiz que proferiu a decisão, o juiz que proferiu a sentença, para que ele declare os efeitos em que ele recebeu e faça o exame de admissibilidade. Então, quando ele recebe o teu recurso de apelação, ele declara os efeitos nos quais ele está sendo recebido, que dentre eles é o efeito devolutivo. O que quer dizer o efeito devolutivo? Digamos que o juiz fixou para você, você como réu, pagar 10 mil reais de danos morais, vamos lá, 10 mil de danos morais e 10 mil de danos materiais. Danos materiais. Beleza. Isso aqui dá 20 mil. Ok. Quando o juiz recebe o teu recurso de apelação no prazo legal de 15 dias após a publicação da sentença, o juiz recebeu o teu recurso, ele tem um efeito devolutivo, que em regra está escrito no CPC, que o recurso de apelação possui o efeito devolutivo e que é universal a todos os outros recursos também. Então você deve 10 mil de danos morais e 10 mil de danos materiais. O que acontece? Você tem 20 mil reais. Você deve 20 mil reais. O que acontece? Ele vai declarar o efeito devolutivo. Então, você vai o tribunal ad quem, ou seja, o Tribunal de Justiça, ou o STJ, eles vão analisar novamente a matéria. Eles vão rediscutir aquilo que foi julgado. Se você devia danos morais, porque você ofendeu uma outra pessoa na sua honra objetiva, que é aquilo que as pessoas pensam da pessoa ofendida, ele vai rediscutir essa matéria. Tanto é que, quando nós falamos em primeira instância, primeiro grau, segundo grau,
nós quando vamos interpor um recurso, na peça do recurso você diz pelas razões de fato e de direito, porque essas duas instâncias, a primeira instância e a segunda instância, revê tanto a matéria fática quanto a matéria processual ou de direito, ok? Que não é o que acontece com o STJ e nem com o STF, que observa somente matérias de direito, ok? Então o que acontece? Você devia lá 20 mil reais, 10 mil de danos morais e 10 mil de danos morais. O juiz, quando ele recebeu o teu recurso, ele vai dizer: eu dou o efeito devolutivo ao recurso, que nada mais quer dizer que ele vai reapreciar, o judiciário vai reapreciar a tua matéria. Então, em primeira instância, foi analisado o mérito do teu processo. Aí, quando tem o efeito devolutivo, ele vai tirar aquilo que foi discutido aqui e vai jogar para a segunda instância e vai reapreciar o teu processo novamente. Quando você falar em devolução ou efeito devolutivo, lembre-se de reanálise, ou seja, eu vou reapreciar, eu vou rever aquilo que foi dito aqui, eu vou rever aqui. Logicamente, este processo que estava aqui, por intermédio do seu recurso de apelação, ele vai ser reencaminhado para o Tribunal de Justiça. Digamos que fosse a primeira instância, tá? Ele vai ser reencaminhado para o Tribunal de Justiça e ele vai ter o efeito devolutivo, ou seja, o Tribunal de Justiça vai rever tudo aquilo que já foi visto em primeira instância, ok? Ou seja, ele vai reanalisar, a matéria vai ser devolvida ao Poder Judiciário em segunda instância para poder analisar o teu recurso, tanto de matéria fática quanto de matéria de direito, ok? Esse é o nosso efeito devolutivo. Vamos agora para um outro efeito. O segundo efeito que os recursos podem ter. Em regra, o efeito devolutivo é inerente a todos os recursos, ok? Vamos lá no 2. O efeito suspensivo. Ok? Efeito suspensivo. O que é o efeito suspensivo? O efeito suspensivo nada mais é do que o seguinte: quando você tem a sua sentença em primeiro grau, você tem uma sentença, beleza? Da tua sentença você vai interpor um recurso de apelação para segunda instância, que aqui, vamos dizer que é o Tribunal de Justiça. Está meio feio esse TJ aqui, mas vamos lá. TJ, ok, você vai interpor um recurso de apelação da sentença de primeiro grau, você vai pôr um recurso de apelação para a segunda instância, que é o juízo ad quem, ou seja, o Tribunal de Justiça. Ok, então você perdeu 10 mil reais, você foi condenado a pagar 10 mil reais na sentença proferida pelo juiz singular. Ok, então o que acontece? Dessa sentença que te condenou a 10 mil reais, você vai interpor uma apelação. E essa apelação, por regra, que está escrito no próprio código, não é descobrir o que está escrito, mas o próprio código diz quais os efeitos que ela tem. E a apelação possui tanto o efeito devolutivo quanto o efeito suspensivo. Por isso nós dizemos que ele tem duplo efeito, ok? Então você interpõe da primeira decisão, de primeiro grau, você interpõe uma apelação para o segundo grau. Ok. Aí quando o juiz receber o teu recurso, que você vai fazer que há o exame bipartido, tanto o juiz de primeiro grau quanto do segundo grau farão o exame de admissibilidade do seu recurso. O juiz de primeiro grau vai declarar os efeitos que ele recebe. Ele vai dizer: recebo o teu recurso em duplo efeito. O que quer dizer? Devolutivo e suspensivo. Ok? Então o suspensivo ele vai fazer o quê? Ele vai suspender a eficácia dessa decisão. Se ele condenou a parte a pagar 10 mil reais de danos morais, essa decisão com o efeito suspensivo do teu recurso, ela não vai ser exigível imediatamente. Imagine o seguinte: fui condenado a 10 mil reais, interpus um recurso de apelação.
equivocadamente, o juiz recebe o meu recurso somente no efeito devolutivo, ou seja, somente para rediscutir a matéria que foi discutida aqui. Então ele equivocadamente não dá o efeito suspensivo, que é de suma importância. O que vai acontecer? Eu fui condenado em 10 mil reais. Se eu não interpor um recurso ou requerer ao juiz de alguma forma para que ele conceda esse efeito suspensivo, eu de imediato terei que pagar 10 mil reais à parte. Mas o processo ainda não transitou em julgado, o processo ainda não foi para a segunda instância, ou seja, só houve uma sentença. E todos conhecemos o princípio do duplo grau de jurisdição, ou seja, eu tenho o direito de ter a matéria, o meu processo rediscutido por um outro tribunal, ok? Então o que acontece? Se eu não tenho o efeito suspensivo declarado no meu recurso pelo juiz, eu vou ter que de imediato, a partir da sentença, vou ter que pagar 10 mil reais ao meu credor, porque é o que ele passa a ser. Eu passo a ser o meu credor e eu ser o devedor. Então, eu chego para o juiz e falo: juiz, eu preciso que o meu recurso tenha duplo efeito devolutivo, para eu rediscutir a matéria, e suspensivo, para eu não ter que pagar de imediato, após a publicação da sentença, o valor de 10 mil reais. Entenderam? Então vamos lá. Recapitulando. Efeito devolutivo. Devolutivo. Sempre que eu falar em efeito devolutivo, vou falar em rediscutir. Rediscutir. Ou revisão. Revisão da matéria já analisada pelo judiciário. Beleza? Então, efeito devolutivo. Efeito devolutivo. Eu lembro de rediscussão ou rediscutir, revisão, tá? Rediscutir ou revisão da matéria já analisada pelo judiciário em primeiro grau. Ok? Esse é o efeito devolutivo. Beleza? Efeito suspensivo. Vamos lá, o que é o efeito suspensivo mesmo? Isso, é isso aí mesmo. Efeito suspensivo. Quando eu falo de suspensão, eu lembro de suspender. Eu tenho algo aqui, eu vou suspendê-lo. Ou seja, não vai ter mais eficácia. Então vamos lá. Efeito suspensivo. Eu lembro de suspender. Eu falo de inexecução. Inexecução da condenação. Entendeu? Então, efeito suspensivo, eu falo de suspender, suspensão, inexecução da condenação atribuída, ou da condenação prolatada pelo juiz ou pelo desembargador, assim, dependendo de qual grau nós estamos falando, ok? Efeito suspensivo e efeito devolutivo, tá certo? Aqui falamos já de dois efeitos. Vamos lá. Devolutivo, vou colocar aqui ao lado. Suspensivo. Ok. Beleza, pessoal? No próximo bloco continuaremos com mais um tópico.